Que coincidência, na primeira coletiva que o Abel Ferreira dá na temporada, ele fala: o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras, querendo ou não, gostem ou não. E hoje foi anunciado que o Everton fechou com o Grêmio, bem na semana que aconteceu essa coletiva do Abel. Primeiramente, né, sobre isso, é uma fala absurda. Eu não consegui trazer esse vídeo antes falando sobre isso, porque, mano, isso daí é uma falta de noção da história do Palmeiras. Mas isso não me surpreende, por quê? Porque ele vem falando isso há tempos, para o Abel Ferreira, para presidente, para o diretor. O Palmeiras começou em 2020. E se você pegar 2020, o Everton era o goleiro do Palmeiras até hoje, até ano passado. Então, lógico que para ele, o Everton vai ser o maior goleiro, porque ele não sabe nada da história do Palmeiras. E o que eu mais fico com raiva é que tem gente ainda que vai acreditar no que ele fala. Não tem essa de respeitar a opinião, porque a opinião é uma coisa, agora fato não tem como você mudar. Sobre goleiro, ninguém vai passar o Marcos como o maior goleiro da história do Palmeiras. Ah, o Everton ganhou mais título? Ganhou. Ah, o Everton sabe jogar com os pés? Beleza. Isso daí não tem também nem o que discutir, é um fato. Não tem como dar opinião contrário disso, isso daí é fato. O Everton é o goleiro que mais ganhou o título. Isso não significa que ele é o melhor goleiro da história do Palmeiras. Nunca. Mano, o Marcos, você pega a história do Marcos. Mano, todos os anos que ele jogou no Palmeiras, os melhores times que o Palmeiras teve foi 2000, foi 99, 2000. De resto era só time ruim. Mano, e o cara sempre era o destaque do Palmeiras. Mano, a Libertadores de 99, o Palmeiras passa do Corinthians. O Corinthians era uma seleção, mano. Em questão de time no papel, o Corinthians era infinitamente melhor que o Palmeiras. Daí é fato, mano. E o Marcos vai e elimina o Corinthians em 99, em 2000. Faz aquela partida absurda contra o Sport. Mano, ele era decisivo. Não tem o que falar. O Everton ganhou título, um monte de título aí, beleza. Mas fala pra mim o título que ele foi o cara do título. O único título que ele foi o responsável, que foi o destaque, foi o Paulista de 2020. Que ele pegou, se eu não tiver errado, 2 pênaltis. Naquela disputa de pênaltis contra o Corinthians, em 2020, na final do Paulista. Foi o único. Agora fala pra mim. Ele é um goleiro regular para Campeonato Brasileiro. Agora fala, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 2020, ganhou a Libertadores contra o Santos, ganhou a Libertadores contra o Flamengo. Fala pra mim, qual desses títulos aí ele foi o destaque? Que tipo, não, o título foi por causa dele. Não foi, mano. Ele é um goleiro para Campeonato Brasileiro, que você tem que manter a regularidade. Ele não é melhor que o Praz, mano. O Praz foi mais destaque do que ele. Aquela Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou exclusivamente por causa do Fernando Praz. Mano, o que ele catou, aquele jogo contra o Fluminense, na última bola que o Fred chutou contra o Santos, mano, ele foi o destaque absoluto do Palmeiras naquela Copa do Brasil. Ele foi o responsável pelo título. O Everton só teve esse destaque no Paulista de 2020. Agora, todos os outros títulos ele não teve, mano. Ele é goleiro para Campeonato Brasileiro, que tem muitas rodadas, então ele falha em um, aí vai bem em 5, 6. Mas agora, em mata-mata, ele não é. Nem que o Fernando Praz. O Fernando Praz foi muito mais destaque do que ele. Então aí vem um cara que não tem noção nenhuma da história do Palmeiras e fala isso. E bem na semana que o Abel fala isso, hoje saiu a notícia que ele fechou com o Grêmio. E estranho isso, né? Porque já estavam falando que o Everton ia sair do Palmeiras desde o ano passado. Aí saiu bem na semana que o Abel fala isso. Mas é o que me incomoda, eu tô falando aqui faz tempo. Mano, o Abel Ferreira, esse pessoal não sabe da história do Palmeiras. O cara falar que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras, mano, isso daí é absurdo. É um cara que não sabe da história. E não tem essa de, não, é a opinião dele. Não tem opinião. Se for assim, eu posso falar, então, que o Rony jogou mais que o Pelé, é minha opinião? Mas eu sou louco falar um negócio desse. Fato, não tem como você dar opinião, é um fato. O Marcos é o maior goleiro da história do Palmeiras e acabou. Não tem outro que tá lá. Não tem nem o que discutir. Não tem essa, não, mas na minha opinião, o Everton também. Não tem opinião, porque não tem como ele ser o maior, mano. Ele nunca foi destaque em nenhum título do Palmeiras, de expressão, foi no Paulista 2020. O Marcos, mano, sempre salvou o Palmeiras. Ele parou o Corinthians em 99 e 2000, 2 anos seguidos. O Corinthians era uma seleção, mano. Era o melhor time do Brasil naquela época, era o Corinthians, 99 e 2000. E o Marcos parou em 2 anos o Corinthians. Mano, o Marcos sempre foi destaque nas fases ruins aí do Palmeiras que ele pegou. Virando o século aí de 2000 pra cá, contando desse ano aí pra cá. E, mano, ele só pegou time horroroso e ele era o destaque, mano. E outra, o principal... Ele foi campeão do mundo em 2002, teve proposta do Arsenal para ir pro Arsenal, irrecusável. Ele caiu com o Palmeiras e ele ficou, mano. Mano, isso daí jamais... ninguém vai conseguir ser igual a ele, mano. Não tem como. Se você pegar o Everton, tem milhares de títulos mais que ele.
Ele tem 2, 3 títulos aí no Palmeiras. A Libertadores de 99 e o Paulista de 2007, 2008. Agora o Everton tem um monte aí e tal. Tava no elenco e tal, mas ele nunca foi destaque, mano. É o diferente do Marcos. O Marcos com menos título é bem infinitamente maior que ele. Mas o que me irrita é isso, é pessoas que não sabem da história do Palmeiras, falam uma atrocidade dessa, tem gente ainda que vai acreditar. Não, é a opinião dele, cada um tem a sua. Não, não é opinião, mano. Isso daí é uma heresia, isso daí é uma coisa grave, tinha que ser um crime isso daí que ele falou. Então, ó, o vídeo aí sobre o Everton aí, o que o Abel falou era sobre isso. Hoje saiu a notícia aí que o Everton tá fechado com o Grêmio. E nessa semana aí, Abel Ferreira falou essa fala criminosa, que é um absurdo, mano. Se eu tô ali no jornalismo, com os caras ali pra fazer a pergunta, mano, eu dou no meio do Abel, mano, não tem como. Você pode falar as besteiras que ele fala, o quanto que ele fala toda hora, mas falar um negócio desse é uma coisa falar que Valdívia, Veiga jogou mais que a Ademir da Guia. Mano, vocês estão de sacanagem. É absurdo. Não tem como, é dois caras que não tem comparação no Palmeiras, na história. Ninguém nunca vai chegar. Jogador de linha, ninguém vai chegar tipo, mano, perto do Ademir da Guia, perto. Tipo, não é nem próximo, é perto mesmo, tipo, não vai ter. E no gol, não vai existir um goleiro que vai passar o Marcos, mano. E é isso, mano. Absurdo, mano. Absurdo. Escreve aí no canal, mano. Deixa aí seu comentário também o que acharam sobre isso, sobre o Everton sair do Palmeiras. Agora o Carlos Miguel aí vai ficar como titular, né, sem sombra. O Marcelo Lomba é reserva aí já faz tempo, então agora o Carlos Miguel vai ficar a temporada inteira aí sem sombra nenhuma. E vamos ver no que vai dar. Se inscreve aí, ajude o canal, deixa o seu like, comente e tamo junto.